Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, expert em todas as grandes ordens iniciáticas, e hoje ele tem um tema que é bem complicadinho de falar, Tetragramaton, oh my God, ele até me mandou aqui no telefone uma imagem maravilhosa, que ele vai estar explicando o que é esta energia, então vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri, que já está com a gente aí nessa segunda-feira de carnaval. E aí, família Pax, aqui tá quente, graças a Deus. Mas não fiquei no sol, porque o índice UV está muito alto. E aí, E tudo aí, bom, tudo Ale? bom? Bem-vindo. Tranquilo? Mais para cima, mais para baixo, tá bom aqui? Perfeito, O- tá ótimo. Olá, boa tarde, Carmen. Parabéns pelo encerramento ontem do curso dos arcanjos. Obrigado. Uma boa tarde para todos os amigos e amigas da Pax Universal, em especial hoje para a turma maravilhosa de arcanjos que concluiu a sua jornada e já falaram que estão com saudades. E hoje eles vão estar todos aqui com a gente, que eu anunciei a live. Aí eles falaram, não, a gente vai Legal. assistir porque pelo menos, enquanto não abre um outro grupo de estudos, a gente acompanha você toda segunda-feira. E isso é muito bom, né? E também um abração para o pessoal da UICA, que continuam firme e forte todo domingo, das 3 às 5 horas da tarde. E é um Muito bom. prazer, né, Carmen, quando a gente finaliza um curso e temos uma resposta tão carinhosa dos alunos. Na verdade, a gratidão é nossa, porque o nosso objetivo é propagar cada vez mais a luz. Quando a gente propaga a luz, propaga conhecimento e os alunos saem literalmente realizados, na verdade, quem tem que agradecer somos nós, não tenha dúvida disso, não. Que bom. Eu fico bem feliz, né? O pessoal adora os seus cursos. E que tema é esse que você criou hoje? Tetragrammaton. Nossa. Gente, essa palavra é aquela de brincadeira, assim, né? De É, jogo. Porque aqueles aí tem famosos muita palavra. trava-língua, né? Fala 100 vezes rápido, tetragramaton. A pessoa chega no máximo até a terceira, quinta, depois já começa a travar, não consegue repetir mais. Pode ter certeza. Então, eu vou dar um tempinho para Carmen abrir o seu Já Arcanum, né? está. É porque Já está. já está aberto aí. E esse Já tema de hoje está. é tão complexo que ao invés de enviar uma versão para Carmen, eu enviei duas. Me Aí mandou depois a duas. segunda que eu enviei é a antiga, a tradicional. A primeira era meio moderninha. Eu vou mostrar o desenho aqui, a Carmen já mostrou. Isso. Então, o amigo da Pax que estiver acompanhando a gente, faz o seguinte: escreve do jeito que você entender minha pronúncia agora. Tetragramaton. A gente coloca dois M's no meio da palavra. Mmaton. Tetragramaton no Google Imagens. Se você escrever isso no Google Imagens, você vai ter lá, aparece vários, né, desses pentagramas, porque o tetragramaton é simplesmente isso aqui. É um pentagrama cheio de símbolos, né? Mas a gente dá até alguns segundinhos para os amigos e amigas abrirem aí, né, no Google Imagens e poderem acompanhar, porque hoje vai ser preciso. Enquanto isso, eu já vou começando aqui com a Carmen. É interessante porque esse símbolo é chamado de tetragramaton ou o pentagrama esotérico. Vamos começar pelo mais fácil. O que é o pentagrama esotérico? O pentagrama nada mais é do que uma estrela de 5 pontas. Isso é fácil entender. Por que ele é esotérico? O que quer dizer a palavra esotérico ou esotérica? Quando eu utilizo este termo, eu estou me referindo a um tipo de conhecimento oculto que, se eu não interpretar certos símbolos, esse conhecimento ele vai continuar oculto. Eu não vou conseguir decifrar o que isso significa. Daí o termo esotérico. Mas esotérico também quer dizer fechado, reservado para quem? Para aqueles que passaram pela iniciação, que é
um teatro, um drama ritualístico, em qualquer escola iniciática do Ocidente ou do Oriente. O que é uma iniciação? É um teatro que representa a morte simbólica de um velho ser para que um novo ser possa renascer. Apenas isso. Então, vocês viram que nós temos uma estrela de 5 pontas cheia de símbolos. E o que nós vamos fazer aqui é decifrar um pouco estes símbolos para que esse pentagrama ele se torne menos esotérico e um pouco mais desvelado. Desvelar quer dizer tirar o véu, né? Quando a gente fala em tetragramaton, essa palavra quer simplesmente dizer, é uma outra forma de falar, o nome de Deus. O nome de Deus, antigamente, ele se escrevia com 4 letras. Yud, Re, Vo, Re. 4. É muito curioso, Carmen, quando a gente fala das raças que habitaram a humanidade, a gente tem a raça protoplasmática ou adâmica ou a raça dos deuses, que foi a primeira. Temos a raça hiperbórea, que foi a segunda. A raça lemuriana, que foi a terceira. A raça atlântica, que foi a quarta. E é muito interessante porque da raça atlante surge o hábito de quando a humanidade vai se referir a Deus, ela utiliza sempre 4 letras. Você já reparou os povos antigos? Os gregos, eles têm o seu Atom, 4 letras. Os egípcios. Os gregos têm Zeus. Né? Aqui, os índios do Brasil, os primeiros habitantes da nossa terra, Tupã. Os povos nórdicos, Odin. Quem acompanha a Bíblia, Deus, também tem 4 letras. Então, isso é uma remanescência daquela época atlante. Né? Agora, o tetragramaton, ele implica em a gente descobrir essa influência divina aqui nesta estrela de 5 pontas, esse pentagrama. Então, vamos começar aqui por cima, pela ponta superior. Eu vou comentando, vou falando com a Carmen, e quem está acompanhando em casa, na sua versão, vai seguindo também. Carmen, o que a gente tem na ponta superior? Dá uma olhadinha no seu Eye Arcanum aí. Letra Z. Parece um Z, né? Mas, na verdade, sabe o que isso é? É o planeta Júpiter. Mas do jeito que o Eliphas Levi desenha. Né? Né? Mas eu também. Quem entende de astrologia é o Albano, né? Um dia nós vamos chamar ele aqui, ele vai dar a versão astrológica do tetragramaton. Mas, na verdade, na ponta superior, nós temos Júpiter para os romanos, que para os gregos era Zeus. E quem é Zeus? Ele é o todo-poderoso do Olimpo, ele é o pai supremo lá dos deuses e coisa e tal, né? E abaixo desse signo de Júpiter, a gente vê 2 olhos abertos. Isso quer dizer o seguinte: a constante vigilância de Deus sobre a sua obra, sobre a sua humanidade. Então, Deus está sempre vigilante. Aí, embaixo dos olhinhos, se você reparar, Carmen, escondido aí no meio, você vai encontrar uma letra A. A de alfa. Agora, olha o teu desenho e desce em linha reta até a parte inferior aqui do pentagrama, até aqui embaixo. Descendo até aqui, você vai encontrar aqui embaixo a letra ômega. Então é muito interessante isso, porque Deus sempre nos vigia desde o início, alfa, até o fim dos tempos, ômega. Então, tudo isso, né, numa linha vertical, né, só para a gente começar a entender a amplitude desse símbolo. E aí, aqui nos braços direito e esquerdo, nós vemos letras hebraicas, aqui nos braços direito e esquerdo, né, do pentagrama, os braços superiores, que são os nomes de Adão e Eva. Então,
A gente vai juntando as coisas. Deus vigilante desde o início dos tempos, do alfa até o ômega. O início é alfa, o ômega é o final dos tempos. Tudo começou com Adão e Eva. Só que tem uma coisa interessante. Adão não é o nome de um homem e Eva não é o nome de uma mulher. A gente tem que entrar na religião um pouco mais esotérica, a religião um pouco mais fechada, onde a gente entende o seguinte: Adão é o nome de toda uma raça e Eva é o nome de toda uma outra raça, que lá nos primórdios habitavam o planeta Terra. E essas letras hebraicas representam apenas os nomes deles. Adão e Eva, aquele contexto também yin e yang, masculino, feminino, a dualidade que está presente em todo o universo. Então a gente já está vendo só como devagarzinho a gente vai indo. Quantos símbolos a gente já avançou? É o que eu digo. Quando a gente olha para uma simbologia muito complicada, eu costumo falar assim: olha, não briga com o símbolo, muito pelo contrário, admira ele, acha ele bonito, inspira o ar, expira umas 3 vezes e começa a usar aquele símbolo lá como um mandalá para você meditar, para você refletir. Aí a Carmen falaria: não, realmente, olha, você é primeiro raio porque você é muito calmo. Que o sétimo já é mais dinâmico, né? Eu quero já saber. É mais rápido. Eu quero já saber o que está aqui, o que isso aqui quer dizer. Então vamos continuar explicando. Se a gente for reparar, nós encontramos Júpiter, mas os antigos eles conheciam 7 planetas. Então nesse desenho nós vamos ter que encontrar mais 6 planetas. E já que eu estou descendo, eu vou continuar descendo. Aqui no centro, no eixo vertical central, eu tenho 2 planetas aqui no meio. Mercúrio e eu tenho Vênus. Só que eles juntaram os 2, Mercúrio e Vênus. Então, Júpiter, Mercúrio e Vênus. A gente já encontrou 3. Mas se eu observar nos braços laterais, eu tenho de um lado a Lua e o Sol. 3 mais 2, já encontramos 5. Aí, nos braços superiores, aqui na ponta superior, eu tenho 2 vezes repetido o planeta Marte. 6. Né? Tá vendo aqui no bracinho superior? Repete e espelha dos 2 lados, acaba espelhando, né? Então ele colocou 2 planetas Marte. Eu já vou explicar por que 2. Ele colocou 2 Martes aqui. E aqui nas pernas inferiores do pentagrama, ele finaliza colocando 2 planetas Saturno. Então aí é só contar. Encontramos Júpiter, encontramos Mercúrio e Vênus, a Lua e o Sol, Marte e Saturno. A gente tem 7 planetas. E é interessante porque o que esses 7 planetas representam? Júpiter, a gente já viu que é uma representação de Deus. Mercúrio representa a gnose, a sabedoria, o conhecimento. Você tem Vênus, que representa o amor. E esses 3 planetas já é bem interessante. Deus, ele é sabedoria e amor. Em primeiro lugar, nós precisamos entender isso. Continuando nos planetas, quando a gente fala da Lua, a Lua é uma das simbologias da Mãe Universal, da grande mãe, da grande deusa, que acalenta e protege os seus filhos com um manto azul estrelado quando surge à noite. Por isso que Nossa Senhora ela tem um manto azul estrelado. O Sol é o Pai Criador, representa os aspectos dos deuses solares, divindades, entidades e até mestres que representavam a luz do mundo, como é o caso do nosso querido mestre Jesus o Cristo. E tem uma curiosidade interessante, Carmen, quando a gente vai nas igrejas,
a gente vê que todos os santos e santas, atrás da cabeça, eles têm auréolas, né? Quando Sim. você olha para Jesus, Jesus normalmente ele não tem uma auréola. Ele tem atrás da cabeça dele um sol. Porque Ah, é justamente isso verdade. tem conexão. Eu sou a luz do mundo. Então é bem Sim. interessante que olha o que os planetas eles vão nos trazendo. Aí, o que é Marte? Marte aparece duas vezes. Marte, para os romanos, os gregos chamavam ele de Ares. Ares para os gregos, Marte para os romanos é o deus da guerra. Agora, vamos refletir. Nossa, por que o Eliphas Levi, quando fez esse desenho do Tetragrammaton, ele repete duas vezes o planeta Marte? Será que ele era Pois é. guerreiro? Será que ele era bravo? Será que ele gostava de guerra? Não, na verdade não é isso, que ele era guerreiro, ele era bravo ou gostava de guerra. Mas precisamos entender que não existe guerra santa. Então, um planeta Marte representa guerras exteriores, que não levam a nada, como o que nós estamos vendo acontecer agora lá na Ucrânia, porque aquilo não vai levar a nada, para ninguém. Eu prefiro. A gente em pleno 2022. Você ter uma Pois é. situação dessa mostra, infelizmente, que o gênero humano tem que caminhar muito ainda para evoluir a sua consciência. Mas, graças a Deus, também tem pessoas aqui na Terra que têm consciência evoluída, estão orando, vibrando, emanando, direcionando luz, amor, paz, cura para aquela região. E a gente vai conseguir, porque a gente sabe, Carmen, isso é decretado. As trevas, elas não vão prevalecer, né? O amor é maior, a luz é maior, o poder do Deus do nosso coração e da nossa compreensão é maior do que qualquer ignorância, qualquer inconsciência, né? Então, a gente tem que fazer uma escolha. Quais são as guerras que eu luto? Guerras exteriores que não levam a lugar nenhum, ou então aí tem o outro Marte. Por isso que são dois. Um Marte é o das guerras exteriores. O segundo é a guerra interior, que o apóstolo chamava de o bom combate. Então é um combate que você trava com você mesmo, em busca de autoconhecimento, reparação, regeneração, iluminação e posterior vitória da ascensão. Então, escolhe. Você quer se dedicar na tua vida a que tipo de embate? Você acha que o inimigo está no teu exterior? Entenda que você não tem inimigo exterior. E os inimigos que você acha que estão no teu exterior, eles são um reflexo do que está errado dentro de você. Então, se você não está gostando, Concordo. né, do que você vê em nível exterior, muda o teu interior, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de falar, Lógico. muda a tua maneira de agir, que você vai atrair uma outra situação para a tua vida. E existe Lógico. o bom combate. Até combata o bom combate. O único combate que vale a pena ser combatido é o combate para conosco mesmo, para que possamos nos livrar das trevas da ignorância e recordarmos em verdade quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, daí essa Sim. duplicidade dos planetas Marte. E cada um faz as suas escolhas, né, Carmen? A pessoa decide Claro. o que ela quer para a vida dela, com o que ela quer combater, com o que ela quer lidar. Ninguém pode decidir pela pessoa, né? É muito curioso isso, né, Carmen? Porque tem gente, né, que fica fazendo tanta confusão, brigando com as pessoas em nível exterior, se desentendendo, gente que lida com aquela energia de intriga, aquela energia de mau uso do verbo. A pessoa ela está se autocondenando, né? Não tenha É, dúvida, ela está simplesmente se autocondenando a ela mesma. A gente tem que silenciar, pular para dentro de nós mesmos. E aqui nós vamos dizer que aqui dentro é a real arena. É aqui dentro sim. que devemos travar aquilo que o apóstolo chamava de um bom combate, né?
E ele também repete 2 vezes o planeta Saturno. Nas pontas inferiores, né, tem 2 Saturnos aí. Saturno, para os romanos, ele é Cronos para os gregos. Cronos, da onde veio o termo cronologia. Cronos é aquele deus que aparece com um alfange e uma ampulheta. Então, aqueles grãos da ampulheta representa o fluxo do tempo que Cronos dá ao ser humano para que o ser humano use esse tempo com sabedoria. Quando cai o último grão de ampulheta, aí passa o alfange de Cronos, simboliza um fim, que ao mesmo tempo é um renascimento. Cronos, ele é limite, ele é regra, ele é lei. E está repetido aqui 2 vezes, para quando a gente olhar para esse símbolo, a gente entender o seguinte: existe a lei aplicada tanto no nosso plano material, tanto no nosso mundo fenomênico, mas também existe a alta lei da invisibilidade. As leis que regem a natureza, que regem a vida, que regem o universo. Não adianta andar de bem com a lei do mundo material se eu estou transgredindo as leis da invisibilidade, da alta invisibilidade. E vice-versa. Não adianta eu me coadunar com as leis da alta invisibilidade, mas eu não caminhar aqui na Terra com bom senso, com lógica e com o pé no chão. Porque é o que nós falamos sempre, né, Carmen? Aí a pessoa ela fica um pouco viajante, né? Então, a espiritualidade não é, eu vou agora só conectar com a alta invisibilidade, eu vou esquecer de tudo, eu vou esquecer da minha responsabilidade. Aí um desses Saturnos fala, não vai não, vem aqui e coloca o teu pé no chão. Mas também pratica a observância da lei, do Deus do teu coração e da tua compreensão. Então, a duplicidade da lei. A lei tanto no plano material quanto no plano espiritual. Porque sem lei, Carmen, a vida vira um caos. Se você não tem lei, não tem regra, não tem direcionamento, para onde que a vida vai? Né? E eu não sei se você sente a mesma coisa nesses tempos. Parece que a gente está observando uma transgressão de várias leis, uma inversão de vários valores. E não estamos observando nesses 2 últimos anos, não. Não. A gente observa isso há décadas. Olha o ponto que nós chegamos. Como a gente sai desse ponto atual? Uma boa dica é: conheça as leis da vida, da natureza, do universo e respeite-as. Respeitá-las é respeitar porque você também é parte da vida, é parte da natureza e é parte do universo. Então é um símbolo muito interessante, porque só com os planetas aqui já dá para contar uma história. Cada planeta faz a gente atentar para um ponto. E eles são 7, né? Os 7 grandes planetas da antiguidade, sendo que 7, na numerologia pitagórica, por que ele colocou 7 planetas? Porque o 7, ele é o número que representa a ciência acadêmica e também as ciências ocultas. O 7 é estudo, tudo que é erudito, o que é conhecimento elevado. O 7 é qualquer tipo de estudo ligado ao paranormal, ao extrasensorial, ao hermético, ao oculto, ao esotérico, à magia, à alquimia. Não é à toa que o 7º raio da Cavalaria Branca, temos lá o querido e bem-amado Maître Saint-Germain, que é um grande alquimista. Ele foi um grande alquimista, continua sendo, ele é eterno. Né? Então, o 7, qualquer coisa que você colocar o 7 no meio, você também está trabalhando com o aspecto do quaternário e da trindade. Quadrado, plano material, trindade, plano espiritual. Qual é o símbolo, cara? Já que a gente está falando de símbolo aqui hoje, vamos aproveitar. Qual é o símbolo da pedra filosofal?
Assim, o mais antigo, que eles desenhavam nos tratados da alquimia, você sabe? É o retângulo, o quadrado? Não sei. Perfeito. Embaixo, retângulo, quadrado, mas em cima do quadrado, um triângulo. Então você Ah, tem 4 e 3, num total de 7. Né? Os 7 corpos do ser humano. Corpo físico, duplo etérico, sim. consciência objetiva, corpo emocional ou astral, consciência subjetiva, intuitivo, Atman ou divina e poderosa presença, eu sou. Então, como o 7, ele é mágico. Como ele é. Bom, você tem 7 cores do arco-íris. O 7, ele rege ciclos. No rosacrucianismo, costuma-se dizer que a vida de um ser humano muda de 7 em 7 anos. Então, do 0 Olha, aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, 21 a 28, e aí a coisa vai indo. Né? E é verdade, porque com 29 anos de idade, Saturno volta na nossa vida, os astrólogos dizem, mas isso aí você pergunta para o Albano, que aí é a área dele, não é tanto a minha área. Né? Então, é por isso que 7 planetas são colocados aqui, para representar toda uma universalidade de significados. E a gente meditar, refletir e procurar se colocar abaixo, né? Destes planetas, as luzes, né, desses planetas aí astrais, né? Então é bem interessante mesmo, né? Bom, claro. mas temos mais coisa aqui. Aí a gente observa que em volta do símbolo tem lá o nome, tetragramaton, já explicamos mais ou menos o que quer dizer o tetragramaton, mas na imagem que eu mandei para a Carmen, eu sempre vou chamar de Ai Arcano, agora eu peguei essa mania, eu não mudo, é Ai Arcano sempre. Na imagem que eu mandei para ela, nós temos 3 letras T que têm maior destaque. Então, se a gente for reparar aqui, a gente pode. Aqui, tudo bem, mostrar até a minha imagem, que não tem problema, porque eu quero que as pessoas vejam que tem 3 T's aqui que estão bem reforçados na cor preta. 3 letras T's. Na verdade, são letras T's, tudo bem. Mas além de serem letras T's, é uma letra que é o tal. Então, o tal é como se fossem 3 taus. Contar um segredo para você, Carmen. Tem um símbolo que aparece uma letra T na vertical e 2 letras T na horizontal. Então imagina, se a gente Sim. juntar, né, a gente faz um eixo horizontal com 2 T's e a gente coloca um T vertical se conectando a esses 2 também. Esse símbolo no ocultismo é chamado de o triplo tal, ou seja, o tríplice tal, porque são 3 taus. E ele marca segredos que têm a ver com que os cavaleiros templários encontraram nos subterrâneos do templo do rei Salomão. E para representar esses segredos, eles desenharam um triplo tal. Então aqui, quando a gente vê esses 3 T's em destaques, também nos conectam a mistérios dos templários, a mistérios do que foi encontrado nos subterrâneos do templo do rei Salomão. Isso é muito interessante. Inclusive em Madagascar, estava vendo um documentário, eles acharam no mar, né, mergulhadores, uma barra enorme de prata, e essa barra tinha gravada esse triplo tal, esses 3 T's. Por quê? Porque muito do tesouro dos templários, que eles não desaparecem na Idade Média, a ordem continua existindo, mas em Portugal ela continua existindo como, Karen? Naqueles primeiros navegadores, que eles, alguns eram ligados à Ordem de Cristo, que é o nome que os templários adotaram em Portugal. Na Sim, claro. Espanha, para quem não sabe, o sogro do Cristóvão Colombo, ele era templário. E o sogro dele tinha mapas que passou para o Colombo e falou: olha, vai por aqui, vai assim, 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 que nós já estivemos lá e você vai chegar numa terra tal.
Então, quando a gente pensa em descobertas, na verdade não houve nenhuma descoberta, um vento que soprou e trouxe o barco para cá. Eles já sabiam muito bem para onde eles deveriam ir. E esses navegantes, naquela época, eram atacados por quem? Por piratas. Então, em Madagascar, houve um combate, piratas atacaram o barco e os dois acabaram, né, submergindo. Séculos eles ficaram embaixo daquelas águas. E recentemente os mergulhadores, ao conseguirem mergulhar, acessar uma parte interna onde ficava o tesouro, tiraram muitas barras que tinham esse triplo tal. E aí falaram, por quê? Isso aqui era um barco, eles saquearam, né, dos portugueses ou dos espanhóis, pegaram algumas barras que estavam ligadas ao tesouro dos templários. Então isso é bem interessante, cada coisa que a gente vai conectando. E temos aqui os nossos 3 T's, né, os 3 taus também. Mas a gente tem mais coisas. Olhando para o aspecto exterior, né, as letras que estão em volta do pentagrama, a gente vai encontrar 4 símbolos conhecidos. Uma tacinha, um bastão, uma espada, e disfarçado aqui, onde está a palavra tom, a gente encontra aqui um sigilo, um círculo com um símbolo aqui no meio. Esses 4 símbolos representam o quê? O bastão, o cetro, representa o elemento fogo. E o fogo é o mais espiritual de todos os elementos. Por quê? Porque sempre que Deus quis se comunicar com o homem na antiguidade, ele se utilizou do fogo. Um dos casos mais clássicos é quando Moisés conversa com uma sarça ardente. Aqueles profetas que eles falavam em rodas de fogo. Lá no livro de Daniel, quando aparece uma mão e escreve na parede o nome de Deus em letras de fogo, então você entende que o fogo ele é um elemento espiritual. O fogo no ocultismo, Carmen, representa a luz cósmica sobre a face da Terra. Por isso que em cerimônias, em rituais, em magia, você nunca deve pegar uma vela e fazer assim, soprar. Porque a vela, para nós, é símbolo da energia vital. Então não tem nexo você usar o símbolo da energia vital para você ceifar a luz cósmica através da Terra. E aí os nossos amigos agora perguntam, mas tá bom, como eu apago uma vela? Usa um abafador. E quando você está em ritual, você pode fazer o que a gente chama de transferência. O que é transferência? Se você tiver uma taça com água, você molha os dedos na água e aí você, né, dessa forma, apaga aquela chama. Eu falei ontem algo que eu ensinei para as nossas turmas. Você me conhece há décadas, Carmen. Você sabe que a gente fala sério, mas às vezes a gente também coloca um pouquinho de humor. Eu falei para os alunos assim, olha, não vão pegar os 2 dedinhos, né? Pegar, dar aquela, né, passada básica de língua, dar aquela cuspidinha, e aí você vai lá apagar a vela. Gente, tem uma salamandra lá. Pô, já pensou que bonito isso? Você dá aquela cuspidinha e vai lá passar? Não, né? Você não ia, se você fosse uma salamandra, você não ia gostar que fizesse isso em você. Então não faça isso na salamandra também. Nada de dar uma cuspidinha e apagar. Né? Não, é porque as pessoas não fazem por mal. E tem uma outra curiosidade. Claro. Ué, mas se não pode soprar a vela, o que eu faço quando o meu filho, criança pequeno, fizer aniversário? Eu coloco uma lanterna lá no bolo dele e quando acaba de cantar parabéns, a gente apaga a lanterna para não ter que soprar uma vela? Não, de jeito nenhum. Só que tem um ritual. E as pessoas não entendem o significado desse ritual. Quando alguém faz aniversário e se canta o parabéns, em primeiro lugar, parabéns para você parece uma música inocente. Mas se você for analisar, aquilo é mântrico. Porque em qualquer parte do mundo, parabéns para você tem o mesmo ritmo, tem o mesmo tom. Tem que cantar bonitinho, tem que cantar direitinho, sem mudar a letra. Porque às vezes o pessoal muda a letra para fazer gracinhas, né, cara? A gente sabe que às vezes o pessoal é um pouco terrível, mas não pode, né? Então canta o parabéns direitinho.
E depois as pessoas falam o quê? Olha, antes de soprar a vela, faz um desejo. E agora eu vou ensinar o ritual completo. Um pouco antes até de aparecerem com o bolo, se você é o aniversariante, e você pode ensinar isso para crianças também, você até deve ensinar isso para criança e jovem, pede licença educadamente, sai um pouquinho da festa, sai uns 10 minutinhos, fecha os olhos e agradece tudo relativo ao ciclo que está acabando. Agradece tudo. Irradia amor incondicional todas as coisas que aconteceram no teu último ciclo. Faz isso. Agradeceu? Ainda de olhos fechados, visualiza para cada mês, num total de 12 meses desse ciclo que você está entrando, uma coisa boa para cada mês. Visualiza. Mas se não tiver 12, quer visualizar só uma coisa? Tá bom. Então visualiza pelo menos uma coisa boa que você quer ver realizado e coisa e tal. Quando você volta para a festa, acendem a vela, deixa lá o pessoal acender, fica na tua, é o teu momento, fica olhando para aquela vela, quando aquela chama é acesa, olha para a chama, ouve o que as pessoas estão cantando, e em poucos segundos você consegue entrar num outro nível de consciência, se aproxima da vela e antes de soprar, entrando em contato com o elemental da mesma, com a salamandra, faz um desejo. E aí você pode soprar a vela. Por quê? Porque o elemental daquela vela vai tentar te auxiliar para o desejo que você mentalizou. Por isso, ele não é extinto. Agora, antes, você tem que ter se retirado da festa e mentalizado esse desejo em silêncio. Então tem que fazer o ritual direitinho. É uma coisa simples, mas as pessoas também não entendem isso. As pessoas pensam que magia é uma coisa muito complexa, muito complicada, cheia de símbolo. Olha a gente falando hoje, cara, a gente explicando um símbolo desse tamanho e falando que não é complicado. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Mas, em verdade, a magia é muito simples. Ela está na vida, ela está no dia a dia. Ela está em pequenos atos, ela está num verbo inspirado, ela está num olhar. E ela pode estar num momento de felicidade, onde você está cercado por pessoas que amam você. Então aproveita para você fazer esse ritual. É o único dia do ano que você pode soprar uma vela. Nos outros, abafe. Né? Não afogue a salamandra, por favor. Né? Abafe direitinho. Tempinho para Então, aguinha. não pode, não pode abanar a vela para apagar o fogo? Então, abanar é uma forma de abafar. Né? Em alguns Ah, rituais, na Wicca, por exemplo, o oficial do leste, olha eu falando wicanês, oficial do leste, pois é. ele tem um leque e ele usa o leque para, às vezes, abafar a vela e para distribuir incenso. Né? Então, o oficial do leste, normalmente quem trabalha, né, vamos explicar o que é oficial do leste. O Wicca, nós trabalhamos dentro de um círculo que é chamado de círculo mágico. Tem os 4 pontos cardeais. Então tem o oficial do norte, o oficial do leste, o oficial do oeste e o oficial do sul. O oficial do norte, na Wicca, é alguém que lida com encantamentos, faz magia ligado à matéria, prosperidade, fartura e abundância, porque no ponto cardeal norte nós temos isso. O oficial do leste faz a magia, os encantos, expressão, comunicação, inteligência, raciocínio rápido. O oficial do oeste, magia ligada à água, relações humanas, empatia, sentimento, amor, né, emoção. E o oficial do sul, ele trabalha com o fogo, inspiração, iluminação, transmutação. O oficial do leste simboliza o elemento ar. Então, às vezes ele acende um incenso, ele pega um leque
e com o leque ele vai direcionando o incenso dentro do círculo mágico. Às vezes ele passa esse leque para o oficial do sul, que o fogo fica no sul, e aí o oficial do sul com o leque, ele faz esse movimento, ou com a mão, como você fez, e é uma espécie de abafar a vela. Então pode ser feito assim também, né? Legal, Muito muito bom. bom. Muito bom. Eu quero mandar um beijo para a doutora Ana Silvia e para a filha dela, Raíssa, que estão aí com a gente. Estão com a gente nesse momento de pandemia desde 2020. Obrigada aí pela sintonia. Estamos conversando com o querido Alexandre Garzelli, que é autor da Madras Editora. Tem um livro bárbaro sobre tarô. Como é que é o tema do seu livro? Os mistérios dos arcanos, né? Uma Os jornada mistérios. os mistérios dos arcanos da nossa querida Madras, né? Uma jornada iniciática pelas lâminas do tarô, né? Bem Muito interessante. bom. E você hoje caprichou nesse tema, por quê? Então, É a conjunção planetária, é para limpar a guerra. O que aconteceu para você colocar eu um assim, elefante na sua live? pentagrama, estrela de 5 pontas, tetragramatom. Sim. Se a gente pegar, Carmen, e simplesmente desenhar com uma linha só um pentagrama, perfeito, tudo bem, a gente desenha. Mas esse que Sim. eu passei e pedi para os amigos verem a imagem, ele é todo entrelaçado. E é interessante. Uhum. Por que ele é entrelaçado? Porque quando você entrelaça algo, ainda mais formas estelares, você dá movimento para elas. Então, se você for começar a observar, você vai ver que tudo isso começa a se movimentar. Se você for começar a seguir os braços do símbolo, até um foco de concentração. Tem o mesmo efeito de um mandalá, o mesmo, sem tirar nem pôr. E o 5 é energia, é dinamismo. O 5 é um otimismo, é um positivismo. E eu quis falar disso, que como o 5 também é expansão, para nesse momento na Terra, a gente expandir luz, expandir positivismo, expandir otimismo, expandir felicidade, expandir amor, como se nós fôssemos estrelas radiantes e flamejantes, transbordando de vibrações e emanações elevadas que este planeta, eu acredito que ele nunca esteve tão carente. Aí É verdade. algumas pessoas falariam, ah, teve sim, ele teve carente na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Gente, vocês não têm noção. É claro que as duas guerras primeiras foram horríveis. Agora, imagina hoje, com essa quantidade de armamento nuclear que tem. Então é a hora agora de expandirmos tudo. Expandirmos luz, emanarmos amor, né? Vibrarmos sabedoria, discernimento para as mentes das pessoas que comandam esse planeta. Então eu falei, eu vou pegar o tetragramatom, que é um símbolo extremamente forte, ele tem somente símbolos muito elevados, e a gente vai falar sobre isso, isso vai tocar as almas, os corações, as mentes dos amigos da Pax Universal, e com esse tipo de ideia é que a gente vai trabalhar. Porque nós também não Sim. podemos, Carmen, nos entregar jamais ao medo. Ai, meu Deus do Claro. céu, e agora? O que, que vai ser? Agora, o que, que vai ser? Agora, continua orando, continua mentalizando, continua vibrando, continua fazendo as coisas boas que você sempre fez. Não se entrega também a medo e pânico, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Lugar nenhum, É né? lógico. Então, falando desse tetragramatom, a gente comentou do bastão, mas aqui no exterior tem mais outros 3 símbolos. Uma taça, a taça é o mistério do Santo Graal. A taça que Sim. representa o elemento água, que representa a mistura das paixões, que pode fazer dos seres humanos senhores ou escravos. Depende de como a gente lida com as nossas paixões. Eu costumo dizer o seguinte: Uhum. sublima tuas paixões e aposta no amor. Olha, tem mais a ver, não é? Porque paixão é uma coisa, amor é outra. O ser Claro. humano, às vezes, ele é muito instintivo, ele é muito passional.
e ele é pouco amoroso. A gente tem que começar a inverter. A gente tem que começar a ser menos apaixonado e mais amoroso. E a gente vai apontar para coisas mais evolutivas. Que a gente sabe, né, Carmen, que às vezes por paixão as pessoas fazem até algumas coisas que não deveriam, né? Por exemplo, às vezes por uma torcida, vamos dizer, o camarada uma torcida de futebol. O camarada é tão apaixonado que às vezes ele comete umas coisas horríveis, né? Quando você tem violência nos esportes, coisa e tal. Ah, mas eu fiz isso por paixão. Não, desculpa. Tá bom. Quem se apaixona faz esse tipo de coisa, mas se você realmente amasse o esporte, você não faria isso, você se comportaria e respeitaria, seja lá quem fosse o seu adversário. Então tem que pensar sobre isso, e a taça nos ajuda a ter esse equilíbrio emocional, para que nós sejamos senhores das nossas paixões e nunca escravos de paixões e de instintos. Aqui embaixo, um símbolo que eu gosto muito, a Camille sabe, tem aqui uma espada. Aí ela fala, sério, ele jura que você acha espada legal? Você é pouco hermoriano, né? Pouco Arthur, pouco Távola Redonda, né? Claro que você vai achar espada sim. É verdade. Então, a espada simboliza o elemento ar. O ar tem ligação com a nossa mente. É curioso, né? Puxa, por que no ocultismo representaram a mente do ser humano como uma espada? Porque é isso que a mente do ser humano é. Nossa mente é uma espada. Que ela pode tanto nos defender, como ela pode se voltar contra nós. Uma espada é assim. Você pode tanto usar ela para defesa, quanto você pode usar ela para ataque, mas cuidado, que quando você ataca, sempre existe um contra-ataque. E o mental, aquilo que você pensa, consequentemente é o que você fala, e depois vai ser o que você fará. Então, a espada é relacionada ao mental, porque mente, gente, é tanto defesa quanto ataque. É tanto bênção quanto coisas não muito positivas, dependendo do que você tem na sua mente. E o último símbolo, que é esse pentáculo aqui escondido, né? Ele representaria uma moeda de ouro, que se a espada é o ar, se a taça é a água, se o bastão é o fogo, a moeda é o elemento terra. Representa a obra humana realizada e a eficácia da vontade do gênero humano quando essa vontade é voltada para o bem. E o pentagrama, na verdade, para quem não percebeu, ele é um homem ou uma mulher com os braços abertos. Na verdade, ele representa o próprio corpo do gênero humano. E nessa posição aqui, que a gente mostrou durante a nossa live inteira, com uma ponta só para cima, essa ponta superior representa o chakra laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronário. Esses três chakras superiores, eles devem dominar o primeiro chakra, que é o Muladhara, que é o chakra básico, que é ligado aos instintos. Por isso que, quando você trabalha com o pentagrama assim, é o domínio dos chakras superiores sobre aqui o chakra básico. E é interessante, porque aqui no meio nós temos o caduceu de Mercúrio, bem no meio do pentagrama, que é a representação da coluna vertebral do ser humano. E nós sabemos que ao longo da nossa coluna vertebral, os 7 chakras ficam distribuídos. Se você trabalha corretamente a energia do Muladhara Chakra, que é o primeiro, e você vai sucessivamente trabalhando corretamente com os outros chakras, tem um momento que o Sahasrara, que é o chakra de 1000 pétalas, o coronário, ele abre, e aí você tem conexão com a consciência cósmica. Mas desde que a gente trabalhe dessa maneira, as intenções nobres, superiores, sobre o instinto. Porque se eu pegar e eu fizer isso aqui, eu inverter o pentagrama, aí eu tenho o domínio do chakra instintivo sobre a consciência. E isso não pode ocorrer, porque quando ocorre, desculpem o termo, mas quando ocorre, o ser humano se torna bestial. E isso é muito perigoso, né? E a gente está vendo, né, Carmen, infelizmente no mundo,
algumas situações bestiais, né? Aonde eu falo, as pessoas não é assim que elas inverteram, porque para algumas pessoas estarem aprontando o que estão aprontando, ainda mais nessa situação de conflitos, eu acho que elas devem andar plantando bananeiro o dia inteiro, porque só isso explica alguém não ter consciência, né? Se deixar guiar por instintos, por mesquinhez e infelizmente fazer coisas horríveis. Mas a gente falou do tetragramaton. Acabamos agora de explicar todos os símbolos que estão aí, para que você medite, para que você entenda. Não tenha medo de nenhum símbolo, não. Até sabe por quê? Porque toda essa simbologia que eu falei, ela saiu de dentro de você. Todos esses símbolos, eles vieram do nosso interior. Então, quando nós olhamos esses símbolos e interpretamos, nós estamos nos conectando e nos conhecendo melhor a nós mesmos, porque nós somos a origem de toda essa simbologia sagrada. Por mais que as pessoas não acreditem. Mas um dia, o véu de Isis cai e aquilo que víamos em parte, com certeza veremos face a face. A gente espera estar auxiliando um pouquinho nesse processo, né? Auxiliando bastante, né? Alexandre Garzeri, super expert em todas as energias das ordens iniciáticas. Olha, uma super aula hoje, hein? Aprendi bastante. Amanhã eu estou aqui com o Albano Macedo, ele vai falar sobre 3 pontos importantes do seu mapa astral e como se beneficiar. E aí, Ale, você tem 8 minutos ou 7 minutos no mundo. Eu vou aproveitar que eu vi uma mensagenzinha passando aqui da Marilene. Ela escreveu assim: eu uso como um pingente. Eu acho fantástico. Pode usar. Ainda mais, Marilene, e todos os amigos da Pax, após essa live, têm o direito de usar. Sabe por quê? Porque agora vocês conhecem o significado. Isso é uma coisa que eu costumo dizer. Às vezes, Carmen, as pessoas não têm culpa. Às vezes elas acham um símbolo bonito e compram esse símbolo, colocam em casa, ou usam uma pulseira, ou usam uma corrente, usam uma medalha, porque achou esteticamente bonito, mas não sabe o significado. E isso pode ser alguma coisa um pouquinho perigosa, porque tudo nesse universo é vibracional, tudo vibra. Então, símbolos vibram. Então, cuidado, gente, com os símbolos que você coloca em casa, porque você achou bonito e foi lá e colocou, com um símbolo que às vezes tem num anel, mas você nem sabe o que aquele símbolo significa, ou tem uma medalha. Todos vocês agora podem usar o tetragrammaton. Todo mundo que ouvir essa live vai poder usar. Por quê? Porque vocês sabem o significado. E quando a gente sabe o significado, aí tranquilo, né? A gente tem muita simbologia, né, Carmen? Simbologia egípcia, simbologia grega, simbologia celta, nórdica. Nossa, tem um símbolo, é o que mais tem no mundo. Tem sociedades secretas, como é o caso da maçonaria, que ela é totalmente simbólica, né? A quantidade de símbolos que tem lá para você estudar, para você decifrar. E eu gosto muito de falar com os jovens, que às vezes os jovens falam assim, chamam de tio já, né? Eu acho maravilhoso, porque é tio mesmo, já pode chamar de tio à vontade, que é a faixa etária que a gente está, né? E falam tio Alê, tio Alê. Aí, tio, esse símbolo aqui, o senhor acha legal? Aí eles me mostram um. Aí esse símbolo aqui o senhor acha bacana? Aí me mostram outro. Eu falo, esse símbolo aí, finjo que não conheço, né? Onde é que você achou isso aqui? Ah, tio, eu achei isso aqui num livro que tinha um monte, eles falam assim, um monte de coisas celtas. É legal, tio, eu usar esse símbolo aqui? Eu falo, depende. Você achou isso num livro que tinha um monte de coisas celtas? Você sabe quem foram os celtas? Você sabe que no cerne da cultura celta estão os poderosos druidas? Você sabe o que é um druida? Então faz assim. Vai pesquisar um pouquinho druida, pesquisa um pouco Arthur, Merlin,
né? Pesquisa um pouco celtas. Depois que você pesquisar, tranquilo, pode usar o símbolo, porque aí você demonstrou respeito a um povo, a uma tradição, a uma época. Então tem sentido você usar aquele símbolo. Agora, não tem sentido usarmos símbolos que não conhecemos, né? Então é bem interessante isso. Então, essa live de hoje, que a gente agora está já nos 5, indo para 4 minutos, ela teve um objetivo bem assim, humilde, bem tranquilo, que é compreendermos que a linguagem simbólica, ela sempre dirá muito mais coisa do que a linguagem escrita e até mesmo do que a linguagem falada. Porque, às vezes, com palavras que se escrevem, você não consegue condensar tanto conhecimento, tanta informação, a não ser que você encha páginas. Só que às vezes nós não temos tempo para ler páginas. Com um símbolo, você consegue condensar uma quantidade incrível de elementos e cada elemento de um símbolo composto que você decifra é como se você estivesse avançando em níveis na tua consciência. Porque sempre após um símbolo surge um outro que te leva para um outro patamar evoluído. Os símbolos, eles são uma linguagem universal. Em qualquer parte do mundo que você for, você vai encontrar, até nas antigas civilizações, estrelas de 5 pontas. Porque elas representam, como eu já falei, o próprio gênero humano. Em qualquer parte do mundo que você for e você encontrar 2 triângulos entrelaçados, ainda que naquela parte do mundo as pessoas falem de uma forma diferente, a essência de 2 triângulos entrelaçados é a mesma coisa, em qualquer parte do mundo. Então, eu falei, eu vou trazer uma coisa bem simbólica. Hoje, para nós aqui, vai ser um desafio trazer a complexibilidade do tetragramaton, mas para as pessoas pegarem também gosto, Carmen, e amor, e começarem a olhar o mundo com um olhar um pouco diferente. Porque se a gente souber abrir os olhos e ver, a gente vai verificar que ao nosso redor tem cada símbolo que a gente nem imagina, está na nossa cara, a gente passa todo dia e não consegue ver. Então, vamos deixar de enxergar, começar a ver. A vida é símbolo. Interpretá-los, conhecê-los, é compreender as leis que regem essa vida, regem a natureza, o universo e o próprio ser humano. Você é o maior de todos os símbolos, ainda não decifrado. Então procura decifrar a ti mesmo e você vai chegar a uma consciência incrível. É isso aí. Brigadão. O pessoal tudo está elogiando. Olha lá. Toda segunda-feira, Alexandre Garzeri aqui, 5 horas, com uma super aula imbatível. Quero mandar um beijo para a Rosinha Química, que é a nossa voluntária e amiga há muitos anos, que também está aí. Perguntaram se essa live fica gravada na IGTV da Pax, no meu Carmen Balesteiro. Vocês podem assistir inúmeras vezes. Também depois a gente publica no YouTube, Fraternidade Pax Universal, e no nosso Face, Pax Carmen Balesteiro, que é para todo mundo poder aprender bem direitinho. Nós temos meio minuto, Ale. Então, amanhã eu estou aqui com o Albano Macedo, que vai falar sobre 3 pontos importantes do seu mapa natal e como se beneficiar com eles. Você tem alguma palavrinha? Nesse meio minuto, teve uma pessoa que escreveu, eu não encontrei o elemento terra. Na palavra tom, o O de tom simboliza o elemento terra, porque não é um O, é um sigilo que simboliza uma moeda, que é o elemento terra. Apenas isso, só para não deixar ninguém com dúvida. Gratidão plena, Carmen, muita luz para todos e namastê, o Deus que vive em mim, saúde o Deus que vive em você. Amém. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Tchau, Ale. tchau.